Você tem medo? Do que você tem medo? Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de lugar fechado, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de sair sozinho na rua, tem gente que tem medo de ser assaltado, tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de Deus. O medo faz parte da nossa natureza. O medo pressupõe insegurança. Medo pressupõe falta de controle. O medo pressupõe que nós não temos controle. E diante da falta de controle, das incertezas e das inseguranças, nós temos medo. Porque algo que nós não planejamos pode acontecer. Algo que nós não colocamos na agenda pode acontecer. Uma surpresa ali na curva que eu não estou esperando pode acontecer. Então, medo pressupõe finitude, limite, insegurança. O medo, de certa forma, é até um mecanismo de defesa nosso, porque meu medo me leva para um lugar onde eu me sinto seguro, ou pelo menos que eu tenho uma pseudo-segurança. Todavia, a Bíblia vai dizer que o amor lança fora todo medo. De que medo a Bíblia está dizendo? E de que amor a Bíblia está dizendo? Quando você descobre, aprende, apreende ou é apreendido pela verdade do Evangelho, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você tem esse entendimento, essa relação com o amor encarnado, lança-se fora todo o medo. Eu posso me relacionar com Deus apesar de mim. Eu posso me relacionar com o hoje apesar do ontem. Eu posso esperar o amanhã independente daquilo que esteja acontecendo hoje. Eu posso olhar para as minhas crises circunstanciais como crises circunstanciais. Todas elas são crises por enquanto. Porque o Evangelho me diz que em Cristo, toda dor é por enquanto. Eu sou amado apesar de mim, e meu futuro não é uma hipótese. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração humano, é o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. E nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que está nos esperando. Aqui choramos, aqui sangramos, aqui nós somos inseguros diante das nossas incertezas, mas não precisamos mais ser dominados pelo medo, porque nós conhecemos o amor que lança fora todo o medo. Eu não preciso mais ter medo da morte. Eu não preciso mais ter medo do medo. Eu não preciso mais ter medo do medo, porque viver a vida sem sentir em absoluto nenhum tipo de medo é praticamente impossível, porque nós somos finitos, somos limitados, não temos a visão do todo, não temos o controle de nada. Então, quando aquilo que nos é precioso, aquilo que nos é importante para nós, sofre algum tipo de risco real, é natural que nós sintamos medo. Mas eu não preciso mais temer o medo, porque fiel é o que prometeu.
E eu sei que todas as coisas, mesmo aquelas desagradáveis, mesmo aquelas que por um momento são perdas, doem, nos fazem sangrar. Toda essa dor é por enquanto. E no relacionamento com este amor chamado Cristo, lança-se fora o medo de Deus e o medo do medo. Eu sou livre, inclusive, para ter medo. Eu sou livre, inclusive, para ser pacificado com minhas fragilidades, porque eu sei que eu não estou mais em uma relação com Deus baseado na barganha. Eu não preciso conquistar o amor de Deus, porque Ele me amou primeiro. E a carta de débito, de dívida, a cédula contrária a mim, foi cravada na cruz, pago em sua totalidade. E a obra de Cristo, segundo a Bíblia, ela é suficiente para eu não temer mais o medo, nem ter medo do medo, não ter medo. O amor lança fora o medo. Eu não preciso mais estar escondido atrás da figueira como Adão, quando o assunto for Deus. E eu não preciso, diante das minhas crises circunstanciais, abraçar o desespero. Eu posso abraçar a tristeza. Eu posso sangrar. Mas abraçar a desesperança, não. Porque o amor que me apreendeu, ele lança fora todo o medo. Porque todas as inseguranças circunstanciais, todas as minhas incertezas temporais, todas elas vão até o túmulo vazio. O túmulo vazio é a prova inequívoca de que toda dor é por enquanto. E por isso eu não preciso ter mais medo de olhar para a linha além do horizonte. Não obstante todo o medo que eu possa sentir aquém do horizonte. Simples assim. Deus abençoe.